O jovem casal andava de mãos dadas pela floresta, com a única luz vindo da lua cheia que brilhava entre os galhos. A jovem está fascinada pela história de sua amiga. Ela nunca gostou de histórias de fantasmas e se assusta fácil, mas seus amigos insistiram. Mas o que eles não sabiam era que havia algo mais lá fora na floresta, algo os observando. A jovem não consegue evitar olhar ao redor, vasculhando a floresta para ver se há algo lá fora a observando, mas está escuro demais para enxergar qualquer coisa além do círculo fraco de luz lançado pela fogueira. Nesse momento, algo surgiu da floresta. O casal não fazia ideia de que aquilo estava a poucos passos atrás deles, acompanhando-os passo a passo. Lentamente, começou a estender-se em direção a eles. O que era aquilo? Perguntou a jovem. Era o Gachadokuro. A jovem grita de medo ao ser surpreendida por um esqueleto. Logo, as risadas dos amigos mostram que não é um Gachadokuro de verdade. É só seu amigo bobo usando uma máscara. Ninguém consegue segurar o riso. Até a jovem acaba rindo um pouco. Quando o amigo tira a máscara de caveira, ela lhe dá um tapa brincando. Seu idiota! Você devia ter visto sua cara. O esqueleto gigante salta da floresta, agarra o jovem e o devora, enquanto ele grita ao ter seus ossos esmagados nas mandíbulas enormes. Todos gritam e correm, mas outro esqueleto colossal surge da floresta, agarra 2 do grupo, um em cada mão, e os esmaga repetidas vezes, deixando só uma pilha de carne moída entre seus dedos, que começa a devorar. A jovem não sabe o que fazer. Ela está petrificada de medo, incapaz de se mover ou até mesmo de pensar. Ela é surpreendida por trás e se vira para ver a amiga que contava a história. Vamos, temos que ir. Ela ainda não se mexe, não consegue se afastar do horror que está acontecendo bem na frente dela. Mas ele agarra a mão dela e a puxa com força para dentro da floresta atrás dele. Enquanto correm pela floresta, ouvem seus amigos sendo devorados pelos esqueletos. Não há nada que eles possam fazer para ajudá-los. Tudo o que podem fazer é correr. Os dois correm o mais rápido que podem pela floresta densa e escura, pulando sobre árvores caídas, torcendo para que haja chão firme do outro lado. O pé da jovem prende em uma raiz e ela cai no chão. Seu amigo para, volta e a ajuda a levantar da lama. Os dois percebem algo. Um som. Outro esqueleto gigante se aproxima com passos pesados. Vamos, precisamos seguir. Uma mão ossuda, gigante, sai da floresta e agarra o jovem. A jovem vê enquanto ele é levantado a 30 metros e engolido pela boca do esqueleto gigante. Ela recua lentamente, sabendo que em breve terá o mesmo destino, até que a terra desaparece sob seus pés. Ela despenca pela encosta, dando cambalhotas sem parar, atravessando a vegetação até cair de um barranco. Se a queda na encosta a deixou inconsciente, a do barranco a fez recobrar a consciência. Ela recupera a consciência o suficiente para rolar para debaixo da saliência do barranco e não um segundo antes. Ela se encolhe sob a saliência e observa os esqueletos marcharem sobre seu esconderijo e seguirem floresta adentro. Ela escuta, até que os sons dos passos pesados deles desaparecem. Ela não sabe o que fazer. Deveria voltar ao acampamento para ver se algum amigo sobreviveu? Se eles estiverem, talvez precisem da ajuda dela. Mas, e se houver mais dessas coisas lá fora? E se eles voltarem procurando por ela? A mente dela dispara, sem saber o que fazer, e ela tem dificuldade para pensar com clareza. Os ouvidos dela zumbem após a queda e os dentes batem de medo. Enquanto pensa no próximo passo e tenta entender o pesadelo, ela de repente percebe algo. Uma sombra projetada pela luz da lua começa a crescer no chão à sua frente. Ela percebe outra coisa. Não são seus dentes batendo, o som vem de outro lugar. Ela se levanta e se vira para ver um crânio enorme se erguendo lentamente atrás dela. O esqueleto gigante, esse ainda maior do que os outros, estende a mão em direção a ela. A garota fecha os olhos, se preparando para enfrentar seu destino, enquanto o esqueleto começa a gritar, mas é um tipo diferente de som.
Ela abre os olhos e quase se cega com a luz branca intensa no rosto do esqueleto. Parece que ele está gritando de dor por causa da luz que está sendo lançada sobre ele, e ela é forçada a se virar e proteger os olhos. Ao fazer isso, ela vê a luz. É um homem de uniforme. Ele parece algum tipo de policial tático, mas, em vez de uma arma, ele está segurando uma lanterna enorme que está apontando para o esqueleto. Outros homens vestidos igual saem da floresta e iluminam mais o esqueleto. Ele continua gritando, mas parece impotente para fazer qualquer coisa. Ela observa enquanto o esqueleto parece perder sua forma, desintegrando-se lentamente na luz, até que por fim desaparece completamente. Mais tarde, a jovem está sentada na parte de trás de uma van com um cobertor enrolado nos ombros. Um dos policiais, pelo menos ela acha que deve ser um policial, traz para ela uma bebida quente. Ela ainda não acredita no que viu naquela noite. Criaturas monstruosas mataram e devoraram seus amigos. Tudo parecia irreal, como se fosse um filme. Era Gashadokuru. Ela pergunta. Um homem de jaleco branco levanta o olhar de uma mesa próxima, onde estava trabalhando em algo. Ela pensa que ele deve ser algum tipo de médico. Sim, ele diz a ela. Ou algo parecido com eles. Talvez tenham inspirado o mito do Gashadokuru. Talvez o mito tenha inspirado eles. Nós simplesmente não sabemos. Ela pergunta. Todos os meus amigos estão mortos. Ele interrompe. Entendo que é difícil para você. Ser perseguido por esqueletos gigantes e ver amigos sendo devorados seria difícil para qualquer um. A jovem começa a chorar. O peso do momento finalmente a atingindo. Tenho boas notícias, ele diz. Ela assoa o nariz e olha o doutor. Acredite ou não, eu já vi isso acontecer muitas vezes. Não se preocupe, você não vai se lembrar de nada. Ai, grita a jovem ao perceber que ele a espetou na coxa com uma seringa. Ela tenta empurrá-lo, mas está fraca e desorientada. Ela cambaleia um pouco antes de fechar os olhos e desmaiar. A jovem desperta na luz da manhã em seu quarto. Ela boceja e se espreguiça. O estranho sonho sobre esqueletos na floresta já se esvaindo de sua mente. Konnichiwa, sou o Dr. Bob e o arquivo de hoje trata da entidade anômala Gashadokuru, conhecida pela Fundação SCP como SCP-2863, os Esqueletos Famintos. SCP-2863 é uma população de entidades parecidas com esqueletos humanos gigantes. Essas enormes criaturas ósseas medem, em média, cerca de 30 metros de altura. Embora o número exato seja desconhecido, mais de 200 instâncias individuais já foram identificadas e catalogadas, cada uma com marcas distintas, como vários tipos de danos ou queimaduras nos ossos. Instâncias do SCP-2863 são encontradas só no Japão e surgem após o pôr do sol. Ainda não se sabe se os esqueletos são sencientes, embora pareçam possuir consciência, já que se envolvem em seu comportamento primário de caçar e consumir humanos. Apesar de seu tamanho enorme, eles são capazes de se mover muito silenciosamente quando querem, embora haja relatos de sobreviventes de que sua aparição é precedida por um som semelhante a um chocalho que pode ser causado por seus próprios dentes ou ossos gigantes batendo uns nos outros. Ao capturarem um humano, eles o devoram na hora, com o sangue sendo absorvido pelos ossos, pois não têm órgãos digestivos. Não se sabe se eles precisam do sangue humano para se sustentar ou se seu comportamento predatório é motivado por outro motivo. O monitoramento das instâncias SCP-2863 era antes responsabilidade da Agência Imperial Japonesa de Exame de Assuntos Anômalos. A Instituto de Pesquisa de Anomalias Metafísicas do Exército Imperial, como o nome indica, era a resposta do Japão Imperial à Fundação SCP, responsável por investigar anomalias em seu território para benefício do Império.
muitos agentes da Instituto de Pesquisa de Anomalias Metafísicas do Exército Imperial, que investigavam o Gashadokuro no fim da Segunda Guerra Mundial, foram transferidos para a Fundação SCP após a dissolução da Agência de Exame de Assuntos Anômalos, continuando o trabalho na anomalia. Eles forneceram seus arquivos originais sobre a anomalia, dando à Fundação as primeiras informações sobre os esqueletos gigantes. Segundo o arquivo traduzido da Instituto de Pesquisa de Anomalias Metafísicas do Exército Imperial, os Gashadokuro surgem da morte em massa provocada pelo sofrimento de centenas de pessoas. Embora os Gashadokuro eventualmente desapareçam, eles permanecem por séculos após sua criação, vagando até que sua tristeza se dissipe e desapareça. Não há como acelerar esse processo. O arquivo da Instituto de Pesquisa de Anomalias Metafísicas do Exército Imperial explicou que armas convencionais não afetam os esqueletos anômalos, mas a luz natural ou artificial pode bani-los. Expostos à luz, os esqueletos perdem a forma e desaparecem. Isso não elimina as instâncias do SCP-2863, só as neutraliza temporariamente. Relatos de reaparecimento geralmente ocorrem na noite seguinte. Como o IGTA-MEA notou em seu arquivo, a Fundação SCP também ligou o SCP-2863 a locais de sofrimento em massa. A Unidade de Investigação de Anomalias do Japão Imperial encontrou 203 instâncias do SCP-2863 e a Fundação, posteriormente, descobriu mais 3, todas em locais associados à morte e destruição. A primeira nova instância surgiu perto de Nanjing, China, local de um massacre brutal na Segunda Guerra Mundial, com até 300 mil mortes. Acredita-se que a entidade surgiu aqui pela primeira vez em 1938 após o massacre. A cidade seguia controlada pelo Japão Imperial. Isso levou alguns a especular que os locais onde Gashadokuro aparecem estão intrinsecamente ligados às fronteiras do Japão como nação e têm flutuado com as mudanças geopolíticas. O segundo foi encontrado a vários quilômetros de Fukuoka, no Japão, cidade duramente bombardeada pelos aliados na guerra. O terceiro foi identificado em 2011 na região de Tohoku, no Japão, que é onde ocorreu o desastre nuclear de Fukushima. Essas novas ocorrências mostravam ferimentos semelhantes aos das tragédias locais, a primeira com ossos esmagados, a segunda com queimaduras graves e a terceira sem dentes, comum em envenenamento extremo por radiação. Esses ferimentos específicos acrescentam mais evidências da ligação que o Gashadokuro pode ter com a miséria humana. A natureza impermanente do SCP-2863 e sua recorrente manifestação após neutralização impossibilitaram o confinamento prolongado, levando à sua classificação como Keter. Se uma ocorrência for avistada, a Força-Tarefa Móvel Omicron 3 é enviada para neutralizar a entidade com refletores de alta potência. Civis expostos ao SCP-2863 e que sobrevivem recebem amnésticos classe A para tentar esquecer o encontro com os esqueletos famintos. Assista também à entrada do Dr. Bob sobre SCP-96, o assassino do sono, e conheça outra anomalia, que escolheu humanos como presa. Inscreva-se e ative as notificações para não perder anomalias enquanto exploramos os arquivos confidenciais da Fundação SCP.